Boa noite, pessoal de controle e automação, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula 8, vamos falar um pouquinho sobre válvula de controle direcional. É mais um componente aí da parte de hidráulica que a gente está vendo nessas aulas, ok? Vamos lá então. Aula 8 então, válvulas de controle direcional. Uma introdução do que são as válvulas. As válvulas de controle direcional consistem de um corpo com passagem internas, onde flui o óleo, que são conectados e desconectadas por uma parte móvel. Nas válvulas direcionais e na maior parte das válvulas hidráulicas industriais, conforme já vimos, a parte móvel é um carretel. As válvulas de carretel são os tipos mais comuns de válvulas direcionais usadas em hidráulica industrial. Então é uma teoria aqui sobre a válvula direcional. Aprofundando um pouco mais, vamos falar um pouquinho da identificação de uma válvula de controle direcional. Então as válvulas de controle direcional são representadas nos circuitos hidráulicos através de simbologias gráficas, tá? Ou símbolos gráficos, assim melhor dizendo. Para a identificação da sua simbologia, devemos considerar números de posições, números de vias, posição normal e tipo de acionamento. Muito parecido com a pneumática que a gente viu nas aulas passadas. Número de posições. As válvulas são representadas graficamente por quadrados. Ok? Então, esses quadrados, né? Aqui eu tenho 2 posições e aqui eu tenho 3 posições. Então, é assim que a gente identifica. O número de quadrados unidos representa o número de posições ou manobras distintas que a válvula pode assumir. Devemos saber que uma válvula de controle direcional possui no mínimo 2 quadrados, ou seja, realiza no mínimo 2 manobras. Então aqui, 2 posições e 3 posições. Então o número de quadrados identifica as posições que a válvula tem. Número de vias. O número de vias de uma válvula de controle direcional corresponde ao número de conexões úteis que a válvula pode possuir. Reparem, aqui eu tenho, né, 2 vias, uma via, 2 vias. São as conexões, entrada e saída. Aqui eu tenho 3 vias, uma, 2, 3 vias. E aqui eu tenho 4 vias. Então, as vias são representadas graficamente também por esses símbolos aqui, né, de conexões, digamos assim, onde a gente conecta as mangueiras, onde a gente conecta, né, os nossos atuadores. Bom, número de vias, tá? Nos quadrados representativos de posição podemos encontrar vias de passagem, vias de bloqueio ou a combinação de ambas. Então, imagine essa simbologia, né, de uma seta, seria uma via de passagem, onde flui, né, o óleo. Aqui eu tenho, né, vias de bloqueio, tá, onde estou bloqueando aqui a passagem. Aqui eu tenho ambas, né, tenho via de bloqueio e tenho via de passagem. E aqui eu tenho 2 vias de passagem, ok? Então a seta, né, indica a passagem e esse T, digamos assim, entre aspas, indica bloqueio da válvula. Número de vias. Para fácil compreensão do número de vias de uma válvula de controle direcional, podemos também considerar que, né, essa seta, né, indica passagem, indica 2 vias. Esse T significa bloqueio, que é igual a uma via. Então, pelo desenho, muitas vezes é mais fácil a gente representar do que teoricamente. Uma observação, ainda falando do número de vias. Devemos considerar apenas a identificação de um quadrado. O número de vias deve corresponder nos 2 quadrados. Olha só, então aqui eu tenho, né, uma via de passagem e tenho 2 vias de bloqueio. Aqui eu tenho uma via de passagem e uma via de bloqueio. Aqui eu tenho uma via de passagem e uma via de bloqueio. Posição normal.
e tipo de acionamento. São duas coisas que a gente também tem que considerar segundo aquela classificação que a gente fez no slide passado. Posição normal de uma válvula de controle direcional é a posição em que se encontram os elementos internos, quando a mesma não foi acionada. Então essa é a posição normal, quando ela ainda não se movimentou. Esta posição geralmente é mantida por força de uma mola. Quando a gente faz o acionamento, né, a gente vence a força da mola e ela muda de posição. Tá. E o tipo de acionamento? O que pode ser o tipo de acionamento? O tipo de acionamento de uma válvula de controle direcional define a sua aplicação no circuito. Estes acionamentos podem ocorrer por força muscular, força mecânica, força pneumática, força hidráulica ou elétrica. A forma que a gente vai acionar essa válvula existem várias, né? Depende muito da aplicação que a gente for fazer. Tá, agora vamos falar um pouquinho de uma válvula, diretamente de uma válvula. Válvula direcional de duas vias. Ok, então uma válvula direcional de duas vias consiste de duas passagens que são conectadas e desconectadas em uma posição extrema do carretel. Então aqui eu tenho uma válvula, né, de duas vias. Olha o desenho dela aqui, ó, tá? Essa válvula de duas vias, eu tenho aqui onde eu entro com a pressão, né, onde eu tenho a saída, o ponto P, né, e o ponto A. O curso de fluxo é aberto através da válvula. Ou seja, no outro extremo não há fluxo através da válvula. Então o que acontece, pessoal? Aqui, ó, eu estou, né, com a pressão interligada aqui, eu não estou tendo passagem porque estão bloqueados. Quando há um movimento da válvula, ou seja, essa seta vem aqui no P, então eu dou passagem, né, eu entro aqui no P e saio pelo A. Então, quando há movimentação. Uma válvula de duas vias executa uma função de liga e desliga. Essa função é usada em muitos sistemas, como trava de segurança e para isolar ou conectar várias partes do sistema. E uma válvula direcional 3/2. Olha só, uma válvula de 3 vias consiste de 3 passagens dentro de um corpo de uma válvula. Válvula via de pressão, via de tanque e uma via de utilização. A função desta válvula é pressurizar o orifício de um atuador, ou seja, atuador é o cilindro, né? Quando o carretel está posicionado no outro extremo, a válvula esvazia o mesmo orifício do atuador. Em outras palavras, a válvula pressuriza e esvazia alternadamente um orifício do atuador. Quando eu falo orifício, né, é onde entra a pressão ali, no caso aí o óleo, né, no atuador. Então, reparem, né, nesse desenho, eu tenho aqui um bloqueio, né, então não tenho nada passando aqui para cima, no ponto A. Porém, o ponto A está sendo esvaziado aqui pela válvula. Então, o cilindro que está cheio de óleo, o óleo vaza por aqui, escoa por aqui. Quando eu mudo de posição, o óleo entra pelo P, né, que eu vou estar com essa seta, ok? E vai para o A. Consequentemente, vai estar bloqueado a saída do outro lado. Válvulas direcionais de 3 vias no circuito, né? Como é que ela funciona no circuito? Então, uma válvula direcional de 3 vias é usada para operar atuadores de ação simples, como cilindros, martelos e cilindros com retorno por mola. Nestas aplicações, a válvula de 3 vias remete pressão do fluido e o fluxo para o lado traseiro do cilindro, ou seja, para avançar o cilindro. Quando o carretel é acionado para outra posição extrema, o fluxo para o atuador é bloqueado. Ao mesmo tempo, a via do atuador dentro do corpo é conectada ao tanque. Então, um cilindro martelo vertical retorna pelo seu próprio peso ou pelo peso de sua carga. Quando a via do atuador
de uma válvula de 3 vias é drenada para o tanque. Num cilindro de retorno de mola, a haste do pistão é retornada por uma mola que está dentro do corpo do cilindro. Então veja bem, pessoal, eu aplico o óleo, por exemplo, né, que pode ser aí o nosso veículo para empurrar o cilindro, né? Quando eu pressiono o óleo atrás do cilindro, ele vai atuar. E a outra parte, né, na frente do cilindro, vai escoar, né, o óleo que existe para o reservatório. E vice-versa. Quando eu aplico tensão para voltar o cilindro, né, eu aplico na frente do cilindro e atrás vai escoar para o reservatório. Tá? Então é assim que funciona, né, e quem faz essa movimentação é a válvula. Válvulas direcionais 3 vias no circuito, pessoal. Ainda, né, falando sobre a válvula diretamente ligada no circuito. Em aplicações hidráulicas industriais, geralmente não são encontradas válvulas 3 vias. Se uma função de 3 vias for requerida, uma válvula de 4 vias é convertida em uma válvula de 3 vias, plugando-se, né, uma via do atuador. Ou seja, né, a gente pega e transforma a nossa válvula de 4 vias em uma válvula de 3 vias, porque não é comum encontrar. Aqui tem um desenho, né, mostrando a válvula. Aqui eu tenho o tanque, né, tenho o manômetro, e aqui o injeto pressão. Por enquanto está bloqueado, perfeito? Então tem bloqueio aqui, né, e aqui está voltando para o tanque, tá? Essa saída está voltando para o tanque aqui o óleo. Então quando eu mudo de posição, a setinha, né, essa seta vai ficar nessa posição. Aí eu injeto o óleo aqui atrás do cilindro, certo? E ele atua, certo? Como é que ele volta? Ele volta por uma ação de uma mola, ou, né, geralmente pela ação de uma mola. Válvulas normalmente abertas e válvulas normalmente fechadas, né? A gente tem, assim como, né, as botoeiras, os contatinhos que a gente vê aí, NA, NF, a gente também tem nas válvulas, né? As válvulas de 2 vias e as válvulas de 3 vias, com retorno por mola, podem ser tanto normalmente abertas como normalmente fechadas. Isto é, quando o atuador não está energizado, o fluxo pode passar ou não através da válvula. Numa válvula de 3 vias e 2 posições, pode haver sempre uma passagem aberta através da válvula, ou normalmente fechada. Indica que a passagem P fica bloqueada quando o acionador da válvula não é energizado. Quando as válvulas direcionais de retorno por mola são mostradas simbolicamente no circuito, a válvula é posicionada no circuito para mostrar suas condições normais. Então a gente tem o desenho aqui, ó. Essa válvula aqui ela é normalmente fechada, porque o P está bloqueado para o A. Essa outra válvula também é normalmente fechada, porque o P está bloqueado para o A. Nessa válvula, ela é normalmente aberta, porque o P não está bloqueado para o A. E nessa outra válvula também o P não está bloqueado para A. Então ela é normalmente aberta. Válvula direcional de 4 vias. A função de uma válvula direcional de 4 vias é causar o movimento de reversão de um cilindro ou de um motor hidráulico. Para desempenhar essa função, o carretel dirige o fluxo de passagem da bomba para uma passagem do atuador quando ele está em uma posição extrema. Ao mesmo tempo, o carretel é posicionado para que outra passagem do atuador seja descarregado para o tanque. Então, quando a gente tem aqui, ó, né, esse cruzamento aqui, né, essas vias, né, via P dando passagem para via B e a via A dando passagem para o T, o que acontece? Esse tipo de válvula é para a gente fazer reversão, tá? A gente consegue também fazer reversão através da válvula. Lembra que a gente fazia reversão através dos motores elétricos, né? A gente consegue também fazer reversão em motores hidráulicos também através de válvula. É como se fosse o contator, digamos assim. Válvula direcional de 4 vias aí no circuito.
Visto que todas as válvulas são compostas de um corpo e de uma parte interna móvel, a parte móvel de todas as válvulas tem pelo menos duas posições, ambas nos extremos. Essas duas posições, numa válvula direcional, são representadas por dois quadrados separados. Cada quadrado mostra por meio de setas como o carretel está conectado às vias de dentro do corpo naquele ponto. Quando a válvula é mostrada simbolicamente, os dois quadrados são conectados juntos, mas quando coloca num circuito, somente um quadrado é conectado ao circuito. Com este arranjo, a condição da válvula permite a visualização do movimento do cilindro em uma direção. Para visualizar o atuador se movimentando na direção oposta, sobreponha mentalmente um dos quadrados do símbolo ao outro dentro do circuito. Então está aqui, se eu quiser, né, ver essa válvula movimentar, eu tenho que fazer o seguinte, ó, nesse formato, nessa posição aqui que ela está, eu tenho aqui, ó, pressão sendo aplicada, né, e fazendo o cilindro recuar, porque eu estou na frente. E aonde que vai o que está aqui atrás do cilindro? Ele vem, né, e vai para o tanque. Quando eu mudo de posição, essa seta, né, vai sobrepor aqui em cima, né, dando passagem à via, né, atrás do cilindro, enchendo de óleo, e o óleo que está na frente do cilindro. O óleo que está na frente do cilindro vai estar descendo para o tanque através dessa seta que vai estar sobreposta aqui. Perfeito? Então essa é uma válvula de acionamento, né, eletroválvula, e o retorno é por mola. Os corpos das válvulas direcionais de 4 vias que foram ilustradas tinham via para tanque e via de pressão situadas de um lado. As vias de utilização estavam posicionadas do lado oposto do corpo. Este arranjo seguia de perto o símbolo da válvula. Entretanto, para facilitar a instalação, a maioria das válvulas direcionais de hidráulica industrial é montada em placas, isto é, elas são parafusadas à placa que é conectada à tubulação. As vias das válvulas montadas com sub-base são localizadas ao lado inferior do corpo da válvula. E aqui eu coloco, né, na verdade, alguns tipos de atuadores, um desenho de tipos de atuadores que eu tenho aqui nas válvulas. Pode ser por solenoide, pode ser, né, pneumático, pode ser aqui por pedal, né, pode ser por botão. A gente consegue fazer o acionamento das válvulas por diversas maneiras. Pode ser por acionamento muscular, ok? Na maioria dos casos são por solenoides, né? Atuadores de válvulas direcionais. Então, naquele exemplo, né, que eu mostrei ali atrás, tem vários tipos de atuadores que podem, né, fazer o acionamento da válvula. Então nós vimos que o carretel de uma válvula direcional pode estar posicionado em uma ou outra posição extrema. O carretel é movido para essas posições por energia mecânica, elétrica, hidráulica, pneumática ou muscular. As válvulas direcionais, cujos carretéis são movidos por força muscular, são conhecidas como válvulas operadas manualmente ou válvulas acionadas manualmente. Os tipos de acionadores manuais incluem alavancas, botões de pressão e pedais. São todos acionamentos manuais. Falando em atuadores, né, de válvulas direcionais, os atuadores manuais são usados em válvulas direcionais cuja operação deve ser sequenciada e controlada ao arbítrio do operador, ou seja, né, no comando do operador. Então aqui a gente tem uma válvula, né, aqui a gente tem entrada A, entrada B, e aqui é a alavanca de acionamento, né? Então você aciona para frente e para trás essa alavanca, você libera, né, o fluxo para fazer o acionamento de um cilindro, por exemplo, através de quem? Através dessa alavanca. Então aqui é um desenho em corte, né, de uma válvula, de um atuador, digamos assim, de válvula direcional. Um tipo muito comum de atuador mecânico é o rolete.
é como se fosse uma chave fim de curso, né, gente? A gente tem um rolete aqui na ponta que faz o acionamento da válvula. O rolete é atuado por um came, que é ligado a um acionador. O atuador mecânico é usado quando a mudança de uma válvula direcional deve ocorrer ao tempo que o atuador atinge uma posição específica. Os carretéis das válvulas direcionais podem também ser acionados por pressão de fluido, tanto a ar como hidráulica. Nessas válvulas, a pressão do piloto é aplicada nas duas sapatas laterais do carretel, ou aplicada em uma sapata ou pistão de comando. Então aqui tem um desenho e corte para a gente, né, verificar como que é o acionamento desses carretéis. Um dos meios mais comuns de operação de uma válvula direcional é por solenoide, tá? Então aqui a gente tem uma solenoide e a gente tem a válvula, né, as conexões A, B. Então quando a gente, né, energiza a válvula, a gente faz a movimentação da válvula. São, né, os mais comuns que a gente utiliza. Uma solenoide, ela é um dispositivo elétrico, né, que consiste basicamente de um induzido, uma carcaça C e uma bobina. A bobina é enrolada dentro da carcaça C. O carretel fica livre para se movimentar dentro da bobina, tá? Então a gente tem aqui o induzido, tem a carcaça em C e tem a bobina, tá? Então é por aqui que a gente faz o acionamento da válvula. Quando uma corrente elétrica passa pela bobina, gera um campo magnético. Este campo magnético atrai um induzido e o empurra para dentro da bobina. Então a gente tem aqui, né, o induzido, aqui ó, pino acionador, né, gera o campo magnético aqui, e esse pino é induzido, né, para fazer o acionamento da máquina, da válvula. Ele fica em contato com o pino acionador e desloca o carretel da válvula direcional para uma posição extrema, ou seja, ele empurra, né, a força do campo empurra, né, esse induzido para poder fazer o acionamento da válvula. Algumas limitações, né, da solenoide. As válvulas direcionais operadas por solenoides têm algumas limitações. Quando um sistema hidráulico é usado num ambiente úmido ou explosivo, não se devem usar solenoides comuns. Quando a vida de uma válvula direcional deve ser extremamente longa. Geralmente a válvula de solenoide controlada eletricamente é inadequada. Provavelmente a maior desvantagem dos solenoides é uma força que eles podem desenvolver para deslocar o carretel de uma válvula direcional que é limitada. De fato, a força requerida para deslocar o carretel de uma válvula direcional é substancial nos tamanhos maiores. Como resultado, né, as válvulas direcionais que usam solenoides diretamente para deslocar o carretel são as do tamanho CETOP3 e CTOP5, conhecido também como TN6 e TN10. As de tamanho CTOP, né, 7, CTOP 8 e CTOP 10 são operadas por pressão hidráulica de piloto. Nessas válvulas maiores, uma válvula direcional do tamanho CTOP 3 opera por solenoide, está posicionado no topo da válvula maior. O fluxo de uma válvula pequena é direcionado para qualquer um dos lados do carretel da válvula grande, quando há necessidade de deslocamento. Essas válvulas são chamadas de válvulas direcionais operadas por piloto, controlada por solenoide. Olha aqui, a gente tem, né, uma válvula, né, mostrando algumas partes dela. A gente tem aqui o 1, né, que seria o corpo, o 2, que seria o plug, o 3, que seria o piloto, o 4, que seria a saída, o 5, que seria o spool, tá aqui, o 6, que seria a mola, tá? Então, é esse movimento, né, que a válvula faz aqui, tá?
Então ele comprime aqui contra a mola e depois volta. E aqui tem a simbologia, né, desse tipo de válvula. Bom, quando for retorno por mola, uma válvula direcional de duas posições geralmente usa um tipo de atuador para acionar o carretel da válvula direcional para uma posição extrema. O carretel é geralmente retornado para a sua posição original por meio de uma mola. As válvulas de duas posições dessa natureza são conhecidas como válvulas de retorno por mola. E o pino de trava, que a gente chama de detente. Se os dois acionadores são usados para deslocar o carretel de uma válvula de duas posições, às vezes há necessidade de travamento. A trava é um mecanismo de posicionamento que mantém o carretel numa dada posição. O carretel de uma válvula com trava é equipado com ranhuras ou rasgos. Cada ranhura é um receptáculo para uma peça móvel carregada por mola. Na trava ilustrada, a peça móvel é uma esfera. Com a esfera na ranhura, o carretel é deslocado, a esfera é forçada para fora de uma ranhura e para dentro de outra. As válvulas direcionais equipadas com travas não precisam manter os seus acionadores energizados para se manter na posição. Pino de trava, o detente, uma nota. Somente uma energização momentânea do solenoide é necessária para deslocar o êmbolo e mantê-lo posicionado numa válvula com detente. A mínima duração do sinal deve ser de aproximadamente 0,1 segundo para ambas as tensões, tanto alternada quanto contínua. O êmbolo será mantido em sua posição travada, somente se a válvula for montada na condição horizontal e sem a presença de choques hidráulicos e vibrações. Ok? Então aqui a gente tem, né, uma esfera. Quando você dá um pulso, ela muda de posição, né, a força do atuador aqui, e para na outra posição. Então ela trava, né, então ela não volta. Então a gente consegue, né, ter um controle maior sobre a válvula. Aí, né, a gente tem que falar um pouquinho dos tipos de centro. Com referência às válvulas, com as referências às várias possibilidades, né, de vias de fluxo através de uma válvula direcional, as vias de fluxos seriam consideradas únicas enquanto o carretel estivesse em cada posição. No entanto, há posições intermediárias no carretel. As válvulas de controle direcionais de 4 vias usadas na indústria têm frequentemente diversas posições intermediárias entre os extremos. As válvulas hidráulicas industriais de 4 vias são geralmente válvulas de 3 posições, consistindo de 2 posições extremas e uma posição central. As 2 posições extremas da válvula direcional de 4 vias estão diretamente relacionadas ao movimento do atuador. Elas controlam o movimento do atuador em uma direção, tanto quanto na outra. A posição central de uma válvula direcional é projetada para satisfazer uma necessidade ou condição de sistema. Por esse motivo, a posição central de uma válvula direcional é geralmente designada de condição de centro. Então, tem alguns tipos de centro, digamos assim. Há uma variedade de condições centrais disponíveis nas válvulas direcionais de 4 vias. Algumas destas condições mais conhecidas são centro aberto, centro fechado, centro tandem e centro aberto negativo. Essas condições de centro podem ser conseguidas dentro do próprio corpo da válvula, com a simples utilização de um êmbolo adequado. Então a gente tem aqui algumas posições de centro, né? Olha só, primeiro desenho tem um tipo de centro, segundo desenho outro tipo de centro, terceiro desenho mais um tipo de centro e o quarto desenho um outro tipo de centro, assim como a gente falou aqui, ó, centro aberto, centro fechado, né? Centro aberto, centro fechado, centro aberto negativo
centro tandem e centro aberto negativo. Condição do centro aberto. Uma válvula direcional com um êmbolo de centro aberto tem as passagens P, T, A e B. Então, essas são as passagens, ó, P, T, A e B. Todas ligadas umas às outras na posição central. Então, a gente tem aqui, ó, não dá para ver muito bem, né? Está um pouco embaçado, mas a gente tem o B, tem o P, o A e o T. Então, todas são centro aberto. Condições de centro aberto no circuito. Então, se eu tenho uma válvula de centro aberto no circuito, qual é a condição que ele se encontra? Uma condição de centro aberto permite o movimento livre do atuador enquanto o fluxo da bomba é devolvido ao tanque a uma pressão baixa. Então, você consegue ter essa movimentação livre do atuador. As válvulas de 4 vias de centro aberto são muitas vezes usadas em circuitos de atuadores simples. Nestes sistemas, depois do atuador completar o seu ciclo, o carretel da válvula direcional é centralizado e o fluxo da bomba retorna ao tanque a uma pressão baixa. Ao mesmo tempo, o atuador fica livre para se movimentar. Uma desvantagem da válvula de centro aberto é que nenhum outro atuador pode ser operado quando a válvula estiver centrada. Então eu tenho aqui, né, um tipo de centro, né? Então reparem que tanto para, né, a saída do óleo, como a entrada do óleo, ou entrada do óleo, saída do óleo, ele fica aberto, né? Ele pode voltar para o tanque a qualquer momento. Já se eu coloco nessa posição, a válvula, né, o cilindro é empurrado e retorna para o tanque, né, através dessa outra seta. Se eu voltar, né, se eu colocar nessa outra posição, eu também faço aqui, né, a reversão, né, do circuito. Eu mando ele voltar, né, para trás aqui. Eu mando ele atuar através dessas vias e mando ele retornar através dessas vias, tá? Bom, pessoal, para não estender muito a aula, né, em próxima aula a gente dá sequência nos outros tipos de centro. Por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.